Olá, vamos para mais um encontro para a gente poder falar agora um pouquinho sobre o desenvolvimento da criança. Nós já conversamos bastante sobre o desenvolvimento infantil, sobre a criança de 0 a 3 anos, de 3 a 6 anos. Já falamos um pouco sobre os períodos sensíveis, os períodos do desenvolvimento, como que a criança, o bebê se desenvolve, o que que ele necessita. A busca, incansável daquele bebê, da descoberta do mundo, né, a descoberta da criança, dos seus movimentos, dos sons que ela pode emitir. Logo em seguida temos lá a comunicação, a criança inicia sua comunicação, o seu diálogo através do choro, através do balbucio, através das primeiras palavras. Depois a gente começa a perceber o desenvolvimento da criança na busca dos seus gestos, o corpo em movimento, a descoberta desses movimentos. Depois a gente viu um pouquinho também sobre o quanto essa criança admira um adulto e quanto ela se sente feliz e capaz de descobrir algo, de aprender algo e de fazer por ela mesma. Passado esse período, as crianças começam a entrar numa nova fase, numa nova etapa da sua vida, que é aquela etapa dos 6 aos 12 anos, onde essa criança já atingiu um ponto maior da sua independência, da sua capacidade de tomada de decisão, de construção de diálogos, de questionamentos, de trocas. A criança já é capaz de compreender, entender, conversar, questionar. Ela já tem os seus movimentos adquiridos, ela já tem sua independência motora, a sua independência de verbalização, salvo casos, né, daquelas que ainda estão numa fase que necessitam de um suporte diferenciado, mas que a gente precisa dar o estímulo para todas as crianças, independentemente das suas condições. Precisamos dar subsídios e oportunidades para que elas tenham a oportunidade de desenvolver o máximo do seu potencial, tá? Levando-se em consideração qualquer condição que a criança tenha, a gente precisa enxergar o nível de capacidade dessa criança, o quanto eu posso torná-la independente. Mas, mesmo que essa criança necessite de um suporte, biologicamente, o corpo dela passa por essa transformação. Mesmo que ela tenha algum determinado atraso no seu desenvolvimento cognitivo, o seu corpo traz essa mudança e o seu comportamento também vai modificar. Talvez a criança não consiga ainda ter a capacidade de se expressar, de colocar o que ela está sentindo, o que ela está pensando, mas ela vai nos sinalizar de alguma forma, tá? Então a gente vai ter as crianças de 6 a 12 anos que vão começar a passar por um processo de transformação do seu corpo, do seu pensamento, da sua capacidade cognitiva, mas a gente vai ter aquelas crianças que vão ainda estar transformando o seu biológico, mas a gente não vai conseguir ainda ter uma condição de uma capacidade ainda próximo ao esperado. Então a gente também precisa compreender cada caso, entender cada caso e auxiliar cada criança, para que a gente não cobre demais ou de menos, para que a gente não infantilize demais ou de menos. Então a gente precisa compreender esse universo da criança de 6 a 12 anos, para que a gente possa compreender também a condição individual de cada uma. Então nós vamos ter
o momento em que a criança já não tem aquela total admiração pelo adulto, porque tudo que o adulto faz para uma criança pequena é super extraordinário. Como que o adulto consegue encher o copo d'água? Como o adulto consegue se vestir sozinho? E aí a criança pequena que aprende a fazer isso, ela quer fazer o tempo todo. Ela se sente feliz ao fazer aquilo. É algo novo, é algo inusitado, é algo extraordinário. A criança descobre que ela consegue fazer por si mesma. Quando chega na certa idade, dos 6 aos 12 anos, a gente começa a perceber uma mudança. Aquelas coisas que talvez a criança já conseguia fazer sozinha, ela já não quer fazer mais. Ela já não quer mais organizar o seu quarto, ela já não quer mais guardar a sua roupa, ela já não quer mais servir o seu copo ou o seu prato. Ela começa a perder os seus objetos escolares, brinquedos, e aí é onde que a gente começa a se perguntar: o que aconteceu com essa criança que antes fazia tudo e agora ela parece que ela regrediu? Ela não regrediu. Ela simplesmente não vê mais graça naquilo que ela já sabe fazer, tá? Então a gente vai pegar 2 pontos, né? Quando a gente diz assim, ela ainda não consegue fazer, ela desiste porque ela ainda não consegue fazer. Então quer dizer que confusão é essa? Vamos entender. Primeiro ponto, quando a criança ainda é muito pequena e ela ainda não sabe fazer e algumas das vezes ela desiste, é porque realmente ela não está conseguindo e é mais fácil você desistir daquilo que você não consegue. Mas a gente precisa de um estímulo para a gente dar continuidade. E aí a gente conquista essa independência da criança e essa capacidade de fazer. E aí ela descobre que ela pode, que ela consegue e ela começa a fazer. Quando ela percebe que aquilo que ela já sabe fazer já não tem tanta graça mais, ela precisa de algo novo, um desafio novo. E aí é onde que a gente entra nessa nova etapa dos 6 aos 12 anos. O servir água já não tem mais tanta graça. Agora eu tenho outros interesses. Agora eu quero aprender outras coisas, novas coisas. E é muito mais gostoso quando alguém vem e te serve, faz algo por você. Vou dar um exemplo clássico aqui, nós adultos. Fazer o almoço. Quando a gente está fazendo uma receita nova, algo novo, a gente fica empolgada, a gente quer fazer, a gente quer aprender, a gente quer ver se vai dar certo. Mas quando é algo do trivial, a gente já fala, nossa, tô cansada de fazer isso, todos os dias tenho que fazer o almoço. E quando a gente vai almoçar fora ou almoçar na casa de alguém, a gente até fala assim, né? Nossa, o almoço que eu faço eu já não gosto mais. Eu prefiro quando eu almoço na casa de um parente, que o almoço é muito mais gostoso. Claro que é. Porque fazer a mesma coisa todos os dias, até para nós é cansativo, aquilo se torna obsoleto. E a gente quer coisa nova, a gente quer novidade. Assim acontece com a criança. Servir o seu prato, o seu copo, trocar a sua roupa, arrumar o seu quarto já se tornou algo normatizado, cansativo, rotina. Ela quer coisas novas. E aí começam a vir novidades, né, do mundo novo em que ela está vivendo, da fase nova que ela está vivendo, das brincadeiras novas. Muda completamente. Os brinquedos já não têm mais tanta importância. As crianças começam a ter novos interesses, novas brincadeiras. E aí elas começam a não querer mais fazer o que faziam antes. É uma mudança do comportamento. E aí a gente percebe que elas querem desafios novos. Mas a gente não pode deixar elas perderem essa independência e se tornar uma criança, digamos que preguiçosa, que antes fazia e agora não faz mais. Então é preciso que a gente encoraje essa criança, temos que encorajar essa criança a dar continuidade naquilo que ela já conquistou e
mostrar para ela que ela pode buscar coisas novas e mesmo que essas coisas novas, ainda que sejam um pouco difíceis para ela, enquanto a gente diz, né, no ambiente escolar, a gente precisa encorajar essa criança a descobrir essas coisas novas e dar caminhos diferenciados do interesse dessas crianças. Os interesses que elas têm hoje são interesses diferentes do que elas tinham até os seus 6 anos de idade. Então, quando a gente pega uma criança dos 6, 7, 8, 9 anos, a gente vai perceber realmente uma mudança significativa do seu desenvolvimento, basicamente de 2 em 2 anos. A criança completou os 6, mas a gente não consegue considerar os 6 dentro dos 6, porque essa criança ainda está no processo de mudança, de transformação. E é basicamente ali entre os 7 e 8 que ela fala, nossa, deu um salto. Então a gente precisa considerar essa mudança, não necessariamente no aniversário. A criança fez 6 anos, 7 anos, agora sim. Não, a gente precisa também de um tempo para que essa mudança ocorra internamente. Então a gente considera uma criança de 6, que a sua mudança, sua evolução maior, o seu período sensível do desenvolvimento vai aparecer aos 8, 7, 8, 9, dependendo de cada criança, tá? Então a gente precisa entender esse período e essa mudança. Bom, partindo dessa condição, a gente começa a ver que a criança de 6 a 12 anos apresenta novos comportamentos, novas necessidades, novos desafios. Essas mudanças que antes ela tinha aquela admiração pelo adulto, que ele conseguia fazer tudo e que ela, né, achava sensacional, aquilo muda completamente. Aquilo que ela já sabe, ela perde o interesse. É uma condição assim, como eu disse aqui antes, o que não sabe perde o interesse, o que já sabe perde o interesse, porque ela quer sempre novidade. E a gente precisa equilibrar isso, para ela não perder o que já aprendeu e para ela não deixar de aprender o que está por vir. Então, é uma constante motivação e encorajamento para manter e para buscar coisas novas. Isso acontece conosco, né? Então a gente precisa entender essas questões dos interesses e dessas mudanças de comportamento. Em relação a muitas vezes acontece, vou dar um outro exemplo aqui. A criança perde, né, o seu lápis, a sua borracha, o apontador, onde guardou, como que foi. A gente precisa ajudar essa criança a se reorganizar novamente, a se reestruturar. E a gente precisa pedir ajuda para essa criança e dizer para ela, olha, você consegue, você já estava fazendo, vamos tentar novamente, vou te ajudar a organizar, que tal você colocar o seu lápis assim nessa posição, proporcionar para ela um ambiente bem organizado dentro da sala, porque um ambiente organizado dentro do espaço escolar, ele também organiza o nosso pensamento. Imagina a gente entrar numa sala de aula com tudo revirado, até para nós, né, visualmente, e pensamento fica desconectado. E aí a gente precisa ajudar essa criança, mais uma vez, a se reorganizar e se colocar de volta no eixo. É uma fase em que esses interesses começam a mudar e eles começam a se afastar um pouco dos adultos. Os colegas, o grupinho é muito mais interessante. Os assuntos que eles conversam, as coisas que eles fazem é muito mais interessante. E mais ainda interessante do que ficar sentado o tempo todo e o professor somente falando e verbalizando. E o que tem de legal, o que tem de interessante? É uma fase bem complicada também para essa criança e não somente para o adulto compreender essa criança. Mas a gente precisa compreender, como a gente já tem uma maturidade maior, nós já temos uma compreensão de mundo melhor, já somos adultos,
a gente pode entender o que realmente está acontecendo e auxiliar essas crianças e trazê-las de volta para o eixo, para que a gente consiga equilibrar o que ganhou e o que está por vir. E aí a gente vai entender o que acontece, né, dentro desse período. E aí a gente leva um susto durante esse período e a gente quer resolver logo o problema. Não é assim que a gente faz. A gente precisa buscar, compreender e entender o interesse que essas crianças têm, entender essa mudança que está acontecendo e começar a atrair esses meninos, né, ter essa atração, retomar essa atração. A novidade, né, aquilo que é novo, aquilo que precisa ser desafiador, isso chama a atenção dessas crianças, né, nessa faixa etária dos 6 aos 12 anos. E a gente precisa dar continuidade ao pensamento crítico e criativo desses meninos. Então, para uma criança de 6 a 12 anos, um trabalho de salas de aulas invertidas, pedagogias ativas, proporcionar um ambiente prazeroso, uma aula dinâmica, uma aula prazerosa, tudo isso vai aguçar essa curiosidade e vai fazer com que a gente comece a resgatar e entrar junto com essas crianças no mundo em que elas estão se inserindo. Então, veja bem, hoje nós estamos perdendo as nossas crianças desde pequenas até principalmente agora nessa faixa etária dos 6 aos 12 anos, nós estamos perdendo essas crianças por que a gente sempre fala, pelos vídeos, pela internet, os videozinhos curtos que começam a aparecer, e aquilo ali é um objeto de distração. Não é algo que vá trazer um conhecimento, um desenvolvimento completo, digamos. Eles precisam aprender e entender o uso dessas tecnologias, seus momentos de distração, mas a escola ainda é um espaço em que nós precisamos dar continuidade e resgatar e manter a capacidade do ser humano de criar, de construir e de fazer. Como que a gente vai fazer isso? Podemos utilizar a tecnologia a nosso favor? Podemos, claro. Isso aí é algo que não tem como a gente tirar. Mas, se a gente leva para a sala de aula, ao invés de sentar todo mundo, silêncio, vou passar matéria, vocês copiam, depois eu explico, se é que vai dar tempo de explicar, dependendo da situação e das crianças de 12 anos que já estão no ensino fundamental 2, 50 minutos. Então, como que eu posso ajudar essa criança? Como que eu posso tornar o meu ambiente escolar favorecido tanto para mim quanto para a criança? Nessa fase de mudança de comportamento, de mudanças de interesses. Bom, lá na educação infantil é tudo muito divertido, tudo muito prazeroso. A gente brinca, a gente corre, a gente busca, a gente movimenta, a gente manipula objetos, enfim. Para essa criança de 6 a 12, ela ainda precisa desse tato. Aliás, todos nós precisamos dessa prática. A gente não consegue compreender ou aprender totalmente apenas com uma leitura ou apenas com uma explicação. É a vivência e a experiência que vai moldando a nossa capacidade de compreender
e de fazer. A gente muitas vezes não fala assim, olha, quando eu formei, nossa, completamente diferente agora do que eu faço na prática. Ah, eu tenho muitos anos de magistério. Nossa, minha experiência hoje, eu consigo fazer coisas assim. Então vejam por que que a gente ainda tem pessoas, professores que insistem em ministrar as suas aulas somente com aulas expositivas. Se nós, adultos, seres humanos, falamos que a vivência é muito mais legal, o que que é mais legal? Você sentar na frente da televisão, assistir um vídeo de uma paisagem numa praia, num lugar tranquilo, com uma música, vai te relaxar, beleza. Mas qual que vai ser melhor? Assistir esse vídeo ou estar naquele lugar de fato? Não é a experiência vivida, as memórias afetivas vividas, experimentadas que fazem a diferença? Então, a escola tem que começar a pensar nisso. As crianças de 6 a 12 anos também precisam dessa vivência, principalmente porque elas estão mudando seus interesses, mudando o seu biológico, mudando o seu comportamento, mudando sua capacidade de manter a atenção naquilo que ela considera que já não faz mais sentido para ela, não faz mais sentido para ela. Então a gente precisa começar a trazer essa alegria, essa vivência, retomar isso daí, assim como a gente fazia lá com as crianças de 0 a 3, de 3 a 6. As de 6 a 12, principalmente, gente, quando a gente para de trabalhar a vivência, é um momento que a gente não poderia parar. É um momento que a gente deveria dar continuidade. E uma escola que pensa em uma criança de 6 a 12 anos que possa ser uma criança investigadora, pesquisadora, construtora e criativa, essa escola vai estar ganhando muito. Hoje, eu tenho tido uma experiência com adolescentes. E a gente, ao longo desse ano, foi muito interessante porque a gente precisou atender às necessidades e interesses para atrair os adolescentes, para eles compreenderem a importância dos estudos de uma forma diferenciada, que foi a utilização das pedagogias ativas, né? Entre várias possibilidades que as pedagogias ativas trazem para nós. Inclusive tem uma aula sobre, 3 aulas sobre sala de aula invertida que eu passei aqui. Então foi um desafio muito interessante porque os adolescentes queriam algo diferente e quando a gente trazia algo diferente, eles pensavam, poxa, mas e a matéria? Não vou copiar? Ué, mas o meu caderno, como assim? Levou-se um bom tempo para eles perceberem que em uma aula de prática eles aprendiam tanto mais do que apenas copiando a matéria, do que apenas enchendo o caderno de matéria. Eles perceberam, depois de um bom tempo, que o registro do aprendizado de diversas formas, mapa mental, caderno interativo, colagens, pesquisas, registros do seu pensamento com a mediação, orientação do professor, acendeu a luzinha, eles, poxa, realmente a gente aprendeu muito mais. O tempo que a gente teve aqui, buscando, pesquisando, construindo um mapa mental, construindo conceitos, discutindo, debatendo, a gente aprendeu. Olha que interessante como que
essa cultura enraizada nos adolescentes teve um entrave no começo, ao mesmo tempo que eles queriam a mais. Eles tinham um entrave de uma cultura de que só se aprende se ficar ali o tempo todo, mas não estava tendo aprendizado significativo. Eles estavam apenas reproduzindo e esquecendo. E aí, a partir do momento que essa luzinha acendeu, a gente teve que fazer um trabalho incansável, tanto com os próprios alunos quanto com as famílias, de que a aprendizagem se dá através de uma vivência. Os conteúdos são aprendidos através de uma vivência, através da prática. Tem registro, tem atividade, tem exercício? Tem. Mas antes disso tudo, ou durante, ou depois, a gente precisa viver. A gente precisa sentir, a gente precisa fazer. Essa mudança, se ela ocorre, se ela começa na educação infantil e ela mantém dos 6 aos 12 anos, quando chegar lá no ensino médio, isso vai ser fantástico, tanto para os alunos quanto para os professores e para a escola. Então, vamos começar a entender esse universo da criança, que a gente já sabe da educação infantil, como que tem que ser feita, e agora dos 6 aos 12. Não podemos tirar o que há de melhor, que é a vida, que é a vivência, que é o fazer, o buscar, o descobrir. É uma fase em que o cérebro desses meninos, principalmente quando começa a entrar na puberdade, dá uma preguiça. Ai, que desânimo. Ai, não quero fazer, tô cansado, tô com dor de cabeça. Tananã, todas aquelas coisas que a gente já sabe pra gente que tá dentro da escola. E aí a gente começa a perder. E para recuperar isso é tão difícil. Como eu disse para vocês aqui de uma experiência, foi luta para os adolescentes recuperarem essa energia do fazer e do querer aprender e do querer experimentar. Então a gente precisa compreender esse universo e trazer de volta essa capacidade. Mesmo porque, como eu disse a vocês, o fato de terem um interesse agora muito voltado para as mídias, né, para os eletrônicos, a gente perde pela distração que ela é ali, né, dentro desse contexto, que a criança, o adolescente se distrai, tem um atrativo diferente, e a gente precisa resgatar a capacidade de construir, resgatar esse cérebro aí que tá ficando ocioso, parado, e resgatar essa vontade de aprender e de construir, de criar. Por quê? Gente, é muito sério. Nós estamos construindo uma nova humanidade. Como que a gente quer esses adultos? Imaginem nós lá na formação com adultos que não conseguem pensar, não têm inteligência emocional, não conseguem construir, não conseguem fazer. Como que vai ser a humanidade daqui para frente? Isso é muito sério. Então a gente precisa resgatar essa condição, essa capacidade do cérebro funcionar. Mesmo para as crianças e adolescentes com alguma condição neurológica, o cérebro delas precisa estar ativado, elas precisam pelo menos, né, estar ali tentando, buscando da sua forma, do seu jeito, da sua condição. O cérebro precisa estar em atividade. E a escola, ela vai auxiliar a família nessa construção, porque a escola e a família não podem ser algo separados, eles têm que caminhar juntos. É uma comunhão, né? É uma construção em conjunto. Então a gente precisa
resgatar isso daí e também conscientizar as famílias. E voltando nessa condição do caso que eu contei aqui de uma experiência para vocês, fazer a família compreender também esse novo formato de trabalho também não foi fácil, porque a gente vem de uma cultura que tinha que ter o caderno ali, ó, cheio de coisas. Ah, é porque eu vou fazer o vestibular, o Enem, o não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Sim, vão conseguir. Mas a gente precisa pensar numa escola em que vamos ter uma diversidade de escolhas. E independente disso, se eu escolho fazer X concurso ou Y ou não fazer, eu preciso ter uma formação completa. Eu preciso ter uma formação de uma capacidade em que, se eu vou estar dentro do mercado de trabalho, seja por uma prova ou por uma entrevista, eu preciso ter essa capacidade. E eu preciso ter a capacidade de me manter naquele espaço. E o que vai me manter naquele espaço é a minha capacidade de persistir, de buscar, de produzir, de conhecer. Nós não podemos continuar criticando a época, né, tem até um filme dos tempos modernos, né, do Charlie Chaplin, de produção em série, que vai fazendo o mesmo movimento dentro de uma empresa. Não podemos criticar e continuar fazendo pior do que isso, que é trabalhando robôs. O ser humano não é um robô. O ser humano é capaz de criar, de construir, de fazer. E nós também não temos essa alegria de fazer a mesma coisa todo dia, todo dia, tum. E aquilo que a gente faz todo dia a mesma coisa, a gente cansa. A gente precisa de dar uma pausa, dar uma volta, dar uma saída, tirar umas férias. É preciso. E dentro da escola, que a gente precisa trabalhar com esses meninos de 6 a 12 anos nessa transformação, essa mudança de comportamento, essa mudança de interesse, é onde a gente para tudo e não dá. Mesma forma que a gente quer que uma criança de 2 anos, 3 anos, 4 anos fica sentadinha ali na cadeira o tempo todo, a gente não vai conseguir que uma criança de 6 a 12 anos passe 4 horas da sua vida, ou tempo integral, quem estuda em tempo integral, sentado o tempo todo copiando matéria e professor falando. Não, gente, a gente precisa de produzir. Ah, são todas as aulas que tem que ser assim? Não necessariamente. Dependendo do seu conteúdo, nem tem como. Mas você pode desafiar, você pode transformar o seu conteúdo em uma aula diversa, diversificada, dinâmica. A aula de aula invertida está aí. Voltem nas aulas da sala de aula invertida que vocês vão ver do que eu estou falando. E você consegue organizar o seu tempo, a sua aula, o seu período ali de 50 minutos. Eu tenho lá umas dicas que eu dei até alguns módulos anteriores. Eu até repeti um pouco a sala de aula invertida, porque eu achei importante, né? Muitas pessoas perguntando. Então, tem 3 aulas para você organizar e conseguir administrar o seu tempo e transformar a sua aula e atender essas necessidades das crianças de 6 a 12 anos. Estimulando o pensamento, estimulando a análise, a criança fazer pergunta, descobrir, a querer aprender, desafiar a criança, transformar as suas aulas, né? Trazer materiais diversos, experimentos, trazer desafios, perguntas, né? E aí, nessa faixa etária também, as crianças de 6 a 12 anos têm uma coisa muito interessante, que antes dos 6, a criança enxerga o adulto como, meu Deus, o que é isso? Agora não, ela descobre que o adulto é um ser humano como ela. E aí ela começa o conflito. E ela começa a querer as suas vontades externalizar. E é onde que a gente precisa estar junto com eles, tá? Então a gente precisa conversar, a gente precisa compreender, a gente precisa crescer junto com essa criança em emoção, no social,
no cognitivo, entrar nesse universo, trazer os seus interesses. Todos nós precisamos disso. Imagina nós aqui que somos educadores, a gente pararia para assistir alguma coisa que não é do nosso interesse? Não tem coisas que a gente olha e fala assim, nossa, mas isso tá chato. Mas quando é do nosso interesse, que a gente gosta e que a gente tá ali junto e que é uma coisa legal, a gente tá participando. O ser humano é isso, gente. O ser humano é motivado por coisas que fazem ele se sentir feliz, tá? A gente precisa ajudar esses meninos a conquistarem o mundo, a entenderem o seu universo. Bom, nesse processo vocês podem, né, ajudar no desenvolvimento criativo dessas crianças, ver qual que é a influência que eles têm, qual que é o interesse que eles têm, trazer mais a cultura, a vivência, o conhecimento, a participação, essa capacidade de criar, de construir, não deixar esse menino entediado, né? A gente tem uma questão assim, né? Quando na nossa geração, quando a gente ficava entediado, a gente não tinha distração se não fosse ou desenhar, ou colorir, ou sei lá, fazer alguma outra coisa. Hoje esses meninos não têm isso. E mesmo que nesse momento que a gente entediava, que a gente buscava algo para ocupar o nosso cérebro, a gente buscava coisas que a gente construía, né? E aí a gente precisa ajudar esses meninos, porque nem nos momentos de distração eles estão tendo a oportunidade de trabalhar o seu cérebro, né? Isso não significa que a gente tem que estar construindo o tempo todo, cérebro, atividade o tempo todo. Não é isso, tem que ter os momentos de distração, sim. Mas os nossos meninos de 6 a 12 anos estão num momento de distração total. Então a gente precisa resgatar isso daí, entender e ajudar nessa continuidade, nessa capacidade de criar, de participar, de fazer, né? Então, todos os dias, né, a gente precisa ter esse olhar e essa compreensão. A gente terminar uma aula e pensar, nossa, na próxima vou fazer dessa forma. Isso é muito legal, isso é muito bacana. É importante também a equipe estar unida, né? Nas reuniões, nas trocas, vocês discutirem, né, as necessidades da turma, as necessidades individuais e poderem buscar juntos, né, alternativas para atender as necessidades desses meninos de 6 a 12 anos. Manter esse interesse, manter uma escola bacana, uma escola construtora do conhecimento, das vivências. Como eu falei para vocês no começo, resgatar isso daí talvez seja um pouco complicado para algumas pessoas, mas a gente conquista, a gente consegue. A gente precisa né, trazer essa nova formação, fazer com que essa libertação através do conhecimento, desse poder do aprender, do fazer, descobrir novas habilidades dos alunos, interesses, descobrir talentos. Então, promover diversas atividades dentro das escolas, né? As aulas não precisam ser somente com o professor, a gente pode convidar pessoas para ir na escola, para trazer algo novo, algo diferente, fazer visitas, sair, né, das quatro paredes da sala de aula, excursões, visitas guiadas, conhecer novos lugares, enfim, deixar o aluno também protagonizar. Ah, vocês gostam? Vamos fazer isso, então vamos organizar. Como que a gente vai fazer? Ah, eu quero fazer um festival de talentos na escola. Tá, vamos fazer, mas vamos programar junto com os alunos. Vamos deixar os alunos a se organizarem e auxiliar nessa organização. O que vai precisar, quando vai ser, qual é o tempo, vamos planejar, vamos construir juntos. Isso também é importante. Porque, olha, a gente vai ter um festival de talentos. Cada um vai mostrar o seu talento, vocês vão lá, apresentam e pronto.
Tá pronto. Não, peraí, mas como que funciona? Como que eu monto isso? Como que eu organizo? O que que eu preciso? Quais os materiais? Vamos dividir aqui as equipes. Quem vai fazer o quê? Essa construção dentro da escola. E as crianças de 6 a 12 anos se sentem muito felizes em poder participar e organizar. E esse protagonismo, ele faz a diferença, porque a gente tem que pensar que a escola não é só aprender conteúdos. Porque nem todo mundo vai seguir o mesmo caminho. Quer dizer, não vão seguir todos o mesmo caminho. E a gente vai estar dando oportunidade para diversos estilos de aprendizagem. E também, mesmo assim, a gente vai estar ajudando a todos a terem uma capacidade, uma condição de conviver e de viver em sociedade, em equipe, no trabalho, na casa, entre os colegas, na vida social ali da escola. E aí a gente precisa entender todas essas necessidades e oportunizar, oferecer essas aventuras boas aí dentro da escola para esse protagonismo, para eles aprenderem que tudo precisa de um planejamento, tudo precisa de uma organização, tudo precisa de ter um pensamento, organização desse pensamento, precisa de ter combinado, precisa de ter regras, precisa de ter uma organização, esse planejamento junto com eles, né? Enfim, cumprir aquilo que é necessário, que é o bem comum, o que que vai trazer de bom, né? Como que vai ser trazer essas aulas criativas, essas aulas participativas. Então a gente precisa começar a pensar nessa criança de 6 a 12 anos com essa possibilidade de trazer para elas aquilo que realmente importa, que não é só uma formação acadêmica, mas também uma formação humana, uma formação de habilidades, de capacidades, e a gente não perder esses alunos aí, esses seres humanos, não podemos perder a essência humana, né? Que essa felicidade interna de poder criar, de poder construir, de poder fazer, de perceber que o seu cérebro, o seu corpo precisa de movimento, precisa de construção. E a gente vai minimizar muitas das vezes alguns conflitos, algumas dificuldades, alguns medos. A gente precisa dar essa segurança, ao mesmo tempo que aparecem os desafios, a gente precisa ensinar as crianças de 6 a 12 anos a enfrentarem esses desafios e terem capacidades emocionais para isso. Para quando eles chegarem lá na sua fase do ensino médio, faculdade ou trabalho ou o que for, eles terem essa capacidade de se reestruturar a cada dia, assim como nós. Cada dia que a gente entra na escola, cada dia que a gente entra numa sala de aula, a gente precisa reestruturar. Tem dias que, como a gente costuma brincar, tem dias que são noites, mas a vida é como uma montanha russa. Uma hora a gente tá aqui, outra hora a gente cai, a gente sobe, desce, vira o loop, volta. E a gente precisa de tanta capacidade emocional para isso. Por que será que a gente consegue? É fruto da nossa formação lá atrás. É fruto do que a gente viveu. Os adultos são frutos da sua infância. Então, qual é o adulto que a gente quer formar? Vamos pensar nisso, está nas nossas mãos. Nós fizemos essa escolha de formar, né? A nossa formação é formar, instruir, construir. Então, a criança de 6 a 12 anos, ela precisa desse movimento. Ela precisa dessa condição de admirar novamente, de fazer novamente, de conquistar esse novo. A gente precisa compreender a fase em que ela está
a descoberta dessa criança de 6 a 12 anos e a gente não pode deixar isso perder. A gente precisa dar continuidade na capacidade dessa criança de tomada de decisão, de organização, de persistir, de resistir em determinadas situações. Então, a gente precisa ajudar esses alunos, né, nessa interação que nos impulsiona, que nos dá alegria de ver essa formação. Na luta diária, talvez a gente não consiga enxergar tamanha repercussão disso, mas chega um momento que a gente para e fala, nossa, tá dando certo. Ou vamos começar tudo de novo. Bom, proporcionar também momentos da escola em que os alunos vão escolher aquilo que eles aprenderam, que eles gostaram mais, que eles acharam interessante, e eles possam apresentar para os colegas, para as outras turmas ou para as famílias. Naquele momento, você vai avaliar e vai perceber o quanto eles aprenderam. Para um pouquinho, se organiza. Convide essas crianças de 6 a 12 anos a demonstrarem o seu conhecimento. Esquece prova, esquece teste. Vamos ver se eles realmente aprenderam de uma outra forma. Não falando para deixar de fazer, tá, gente? É só assim, um momento que, né, cada escola tem uma filosofia, mas dá uma pausa agora e vamos pensar. Bom, tem teste, tem prova, tem nota, beleza. Agora eu quero ver se eles realmente aprenderam. Eu quero ver se eles prestaram atenção, se eles compreenderam o conteúdo, se eles são capazes de se organizar, se eles são capazes de pesquisar, se eles são capazes de trabalhar. Passe para eles, não determina um tema. Escolham o que vocês mais gostaram até agora das aulas. O que foi mais interessante, com a matéria que você mais tem afinidade, e pense para mim uma forma de você me apresentar isso que você aprendeu, pegando o que você sabe e transformando em uma prática numa aula diversificada. Se o professor trabalhou dessa forma, diversa, dinâmica e mais o conteúdo, vocês vão ver assim claramente o quanto eles aprenderam. Mas e vocês vão ver claramente como que vocês estão dando aula. Se vocês falarem assim, nossos meninos escolheram uma atividade assim, ficou legal não. Ele não ficou divertido, foi chato. Então a gente precisa pensar também a forma que a gente está ensinando. Essa oportunidade de fazer com que eles demonstrem o que aprenderam, a escolha deles, vocês podem considerar aí, né, as capacidades das habilidades cognitivas, humanas, sociais, afetivas e dos conteúdos também. Mais uma vez eu trago uma experiência que nós fizemos, uma reunião de pais, que não foi uma reunião em que eu falei ou que os professores falaram, mas a gente lançou um desafio para a turma que foi: escolham um conteúdo e escolham uma atividade prática que vocês tiveram e transformem esse conteúdo junto com essa atividade prática para vocês apresentarem para os pais. Gente, foi fantástico porque eles se organizaram, eles dividiram a equipe, eles escolheram o tema, eles buscaram os materiais, eles planejaram, até cronometraram o tempo por causa, né, de dividir tantas equipes, tantas horas que a gente tinha de reunião, o espaço que seria utilizado, quantos grupos teriam. Tivemos aulas fantásticas e naquele momento foi tão emocionante. Por quê? Porque a gente pôde perceber o quanto eles aprenderam em tudo. Conteúdo, humano, tudo, completo. Formação integral. E os pais ficaram admirados com os próprios filhos ensinando para eles. E a gente teve o quê? Um resultado positivo. Pais felizes, alunos felizes, recado dado. O que o meu filho faz na escola?
Tá aqui, ó, foi demonstrado pelos próprios alunos. Os professores ficaram admirados e perceberam também o quanto o trabalho deles foi significativo. Olha que resultado magnífico de um aprendizado. Valeu muito mais do que fechar uma prova, tirar uma nota 10. Enfim, são momentos que a gente para observar de outro ângulo. E a gente começa a perceber as habilidades e as capacidades de cada um. Que tem alunos que vão se dar muito bem em provas, tem alunos que não. Então a gente consegue perceber tudo isso daí. E a gente consegue ver esse movimento na escola e a gente termina o dia e fala: puxa vida, tá valendo a pena. Cada esforço, cada tombo, valeu a pena levantar e continuar. E como que mudou a visão até dos próprios alunos, como eu falei para vocês. Foi uma luta para eles enxergarem essa nova dinâmica, que não é nova, tá, gente? Porque as pedagogias ativas, se a gente voltar aí a alguns autores, a gente vai ver que, ó, séculos isso já existia. E já tem algumas escolas que já trabalham dessa forma. Então, a gente tá, assim, resgatando. Não digamos que seja algo novo, digamos que seja um resgate. Então, isso fez com que essas crianças, né, de 6 a... no caso no meu, né, os adolescentes percebessem o quanto realmente aquilo era significativo. E a gente vai conseguir trazer isso para as crianças de 6 a 12 e a gente vai conseguir essa transformação que a gente tanto espera e que a gente tanto quer, tá bom? Na semana que vem a gente vai dar continuidade nesse tema da criança de 6 a 12 anos. Vamos falar um pouquinho mais sobre elas. E eu quero terminar aqui com uma frase, né, um pensamento, quer dizer, mas a gente lembrar que a gente precisa aumentar o potencial desses alunos, do desenvolvimento deles para conquistarem as habilidades, porém, agora eles estão numa fase de quê? A descoberta, o aprendizado, as habilidades são as mesmas da educação infantil, porém agora com coisas maiores, grandiosas. Essa é a criança de 6 a 12 anos. É lembrar que aquilo que eu faço com a criança de 0 a 3, de 3 a 6, é a mesma coisa que eu vou fazer com a de 6 a 12. Porque o desenvolvimento das habilidades, ele não muda, ele é o mesmo. A aquisição da habilidade, ela é a mesma. Muda-se os conteúdos, os capítulos dos livros, as unidades, mas o ser humano, no seu desenvolvimento, habilidades sociais, cognitivas, afetivas, emocionais, precisam ser as mesmas, porém agora maiores, mais desafiadoras, novos temas, novos caminhos, mas o ser humano é o mesmo, tá? Não podemos perder isso daí só porque eles agora atingiram a faixa etária de 6 a 12 anos. Então vamos lá. É certo que a criança saberá falar e aprenderá a fazer. Aprenderá a fazer com as mãos coisas que as gerações anteriores levaram séculos para adquirir e aperfeiçoar. Ainda que essa evolução seja infinita, se for infinita no tempo. Não importa em que ponto a criança está. Não importa em que ponto ela nasça, ela será capaz de retomar do ponto em que a humanidade chegou naquele momento. A criança é construtora da humanidade e encarna a história da humanidade inteira. Então é isso. Não importa o ponto em que a criança nasce, ela já nasce carregando o que está ali naquele momento. Ela já se insere naquele mundo e já carrega tudo que vem de trás. E assim vai caminhando passo a passo da construção da humanidade e do nosso mundo. Isso é muito lindo. Então a gente precisa de resgatar
manter, trabalhar e construir o respeito pela ação, o respeito pela humanidade, ensinar isso daí para as crianças, desde os pequenininhos até, enfim, todos nós o tempo todo. E precisamos honrar com amor e com respeito o gesto feito. E nos orgulharmos de sermos partes da história de cada ser que passa nas nossas mãos. É um orgulho muito grande podermos dizer que somos educadores, formadores de pessoas, construção desse mundo, certo? Espero que vocês tenham gostado. Fica aqui um grande abraço, fiquem com Deus e até a semana que vem. Tchau, tchau.